Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Na aula de hoje nós falaremos sobre cálculos estequiométricos, alguns casos gerais. Vamos lá? O que é a estequiometria? A estequiometria é uma palavra derivada do grego, onde stoikeia significa partes mais simples e metrein significa medida. Para efetuarmos os cálculos estequiométricos, nós devemos conhecer as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. Essas proporções são perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas das substâncias. Nós já fizemos vários cálculos de fórmulas em vídeos passados. Se você perdeu, assiste no nosso canal. Por isso, então, nós temos que conhecer as fórmulas e em outras aulas nós falaremos de cálculos estequiométricos de gases, ok? Aqui nesta aula são casos gerais de cálculos estequiométricos. Cálculos estequiométricos, portanto, são aqueles que envolvem quantidades das substâncias que participam de uma reação química. É a parte da química que estuda cálculo de massas, de número de mols, cálculo de volume em uma reação. Os coeficientes estequiométricos de uma reação química balanceada, eles indicam a proporção de cada substância que reage e que é produzida. Essa proporção pode ser em mols, em massa, em número de moléculas, em volume, desde que estejam nas mesmas condições de temperatura e de pressão, ou em volume na CNTP. CNTP são condições normais de temperatura e pressão, que a relação entre volumes só é válida para substâncias na fase gasosa. Vamos aos nossos exemplos. Aqui nós temos, então, uma reação de formação da amônia. 1 mol de nitrogênio gasoso reage com 3 mols de hidrogênio gasoso, formando 2 mols de amônia. Em relação aos mols, nós temos 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia. Em relação ao número de moléculas, nós temos, lembra que o número de Avogadro, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1 mol tem essa quantidade de moléculas. 3 mols tem 3 vezes esse número. Então, 3 vezes 6,02 vai dar 18,06 vezes 10 a 23 moléculas. 2 mols terá 2 vezes essa quantidade de moléculas. 2 vezes 6,02 vai dar 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. A massa de nitrogênio, cada nitrogênio tem massa 14 grama por mol. Se eu tenho aqui 2 átomos de nitrogênio, então eu tenho 28 gramas. Cada hidrogênio tem massa 1 grama por mol. Se eu tenho aqui 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 6 vezes 1 tem 6 gramas. E a amônia terá a soma, do átomo de nitrogênio, dos átomos de nitrogênio com os átomos de hidrogênio, que também vai ser correspondente à soma de 28 mais 6, que vai dar 34, que aqui nós temos a lei de Lavoisier, que a soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto. O volume com temperatura constante, aqui eu abreviei o constante, e pressão constante, então o nitrogênio seria 1 litro, hidrogênio 3 litros, amônia 2 litros. E se nós considerarmos o volume em CNTP, 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão de um gás ocupa 22,4 litros. Portanto, 3 mols ocupam 3 vezes 22,4, que é 67,2 litros. E 2 mols ocupam 2 vezes 22,4, que corresponde a 44,8 litros. Vamos resolver problemas. É com a gente mesmo, hein? Resolver problemas de cálculo estequiométrico. Primeiro, temos que escrever a equação química, depois balancear esta equação, grifar ou destacar aquilo que foi relacionado no problema, retirar a relação molar proposta no problema, relacionar mols, certo? Identificar que tipo de relação foi proposta uma relação de massa com massa, de mol com massa, de volume com mols? Qual é o tipo de relação proposta no exercício?
Vamos prosseguir com os cálculos, adequando a relação do item 4, que é a relação molar, com o proposto no problema, que é o item 5. Por último, a regra de 3. Regra de 3, nossa grande amiga da química, né? Exemplo 1, então, nós vamos ver a relação de massa com massa e também de massa com volume. O exercício diz: 24 gramas de carbono reagem com o oxigênio gasoso, produzindo gás carbônico de acordo com a equação. A equação está aqui. Carbono sólido reage com oxigênio gasoso, formando gás carbônico, dióxido de carbono. Determine a massa de gás oxigênio que reage e o volume de gás carbônico produzido nas condições normais de temperatura e pressão. Foi nos dado a informação de que o carbono tem massa atômica 12U e o oxigênio 16U. No primeiro exemplo, então, como que a gente pode resolver? Letra A, que pede a massa do oxigênio gasoso que reage. Primeiro passo, então, a gente escreve a equação química. No segundo passo, a gente verifica se a equação está balanceada. E a equação já foi fornecida e a equação já está balanceada. No terceiro passo, nós grifamos ou destacamos aquilo que está relacionado com o nosso problema. Então, vou destacar aqui, 24 gramas de carbono. Vão reagir com quem? Com o oxigênio, que está na fase gasosa. Vai produzir quem? Gás carbônico. Para mim, essas informações foram importantes. Item 4. Retirar a relação molar proposta no problema. Eu estou querendo relacionar a quantidade de carbono no problema. A questão letra A pede que eu saiba relacionar carbono com oxigênio. Então, eu tenho 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio. Onde está escrito 1 mol aqui? É o número que não está escrito, que está aqui na frente. É 1 mol para todos nesta equação. O 5, identificar que tipo de relação foi proposta. Aqui no exemplo foi proposta a relação de massa com massa. E aí no passo 6 a gente prossegue com os cálculos. Foi-me dado que o carbono tem massa de 12 gramas, unidade de carbono lá da tabela periódica, a massa atômica dele é 12. E o oxigênio, massa atômica da tabela periódica, cada oxigênio vale 16, 16 vezes 2, 32. E no passo 7, nós fazemos a regra de 3. O exercício me deu 24 gramas de carbono. Eu quero saber quanto de oxigênio que vai reagir com esses 24 gramas. Então, observem aqui que 24 é o dado do problema, que x é a minha incógnita, né? Nós vamos fazer uma regra de 3, 24 vezes 32 e 12 vezes x. Você já pode observar que de 12 para 24... aumenta essa massa 2 vezes. Então, de 32 para x, eu também posso multiplicar por 2 e eu vou ter a resposta de 64 gramas de oxigênio que reagem. A letra B me perguntava o volume de gás carbônico que era produzido na CNTP. Novamente, a equação já foi fornecida, a equação já foi balanceada, né? Vou pegar aqui a nossa equação que foi fornecida pelo exercício. Então, eu vou relacionar 1 mol de carbono com 1 mol de gás carbônico. Eu sei que está relacionando, nesse caso, a massa em gramas com o volume nas CNTP, conforme o exercício pediu, que é 22,4 litros. Então, 1 mol de carbono tem massa de 12 gramas. 1 mol de gás carbônico tem volume na CNTP de 22,4 litros. 24 gramas aqui, que é o dado do nosso problema, vai gerar qual valor que é a nossa incógnita? Novamente, aqui nós temos o dobro da massa, aqui nós teremos o dobro do volume. A resposta, então, é 44,8 litros. Vamos ver outros exemplos. Nesse exemplo 2, eu trago a relação de mols com mols. Então, o hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio segundo a reação. Hidreto de sódio reage com água, formando hidróxido de sódio mais gás hidrogênio. Para obter 10 mols de gás hidrogênio, são necessários quantos mols de água?
A 40 mols, B 20 mols, C 10 mols, D 15 mols, E 2 mols. Como a gente resolveria isso então? Porque eu já vou direto ao ponto sem aquele tanto de passinhos, tá? Pego a equação química, vejo que ela quer relacionar número de mols com outros números de mols. Eu sei que eu tenho 1 mol do hidreto de sódio e 1 mol do gás hidrogênio sendo formados aqui. Se eu tiver x mols para formar 10 mols, qual é o valor de x nesse caso? Né? Aqui a quantidade de mols aumenta 10 vezes. Do outro lado, também vai aumentar 10 vezes. É o princípio da proporcionalidade na regra de 3. Portanto, nós teremos o resultado de 10 mols. Lá no problema, a alternativa é C. Alternativa C no nosso problema. Exemplo 3. Relação mols com massa. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com o ar e se queima à custa da faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a, está vendo? Relacionando mols com massa em gramas. Dado da massa molar em grama por mol do hidrogênio 1, do carbono 12, do oxigênio 16. E nós temos também alternativas. Letra A1, B3, C6, D9, E10. Vamos ver. Eu pego aqui a equação nesse caso não me foi dada, eu preciso elaborá-la. Então, eu aqui coloquei o exemplo do álcool etanol, que reage com 3 mols de gás oxigênio, formando 2 mols de dióxido de carbono, mais 3 mols de água. Está relacionando a massa do álcool etanol com o número de mols de água. Eu sei que aqui eu tenho 1 mol de etanol e 3 mols de água. 1 mol de etanol tem massa 46. Então, eu sei isso a partir dos dados de massa molar, né? C2, H6, O. Cada carbono tem massa 12 vezes 2, mais cada hidrogênio tem massa 1 vezes 6, mais cada oxigênio tem massa 16. Então, eu cheguei aqui ao valor de 46 gramas. E eu tenho 46 gramas de etanol reagindo com 3 mols de água. Se eu tiver, conforme o exercício me pede, 138 gramas desse etanol, quantos mols de água serão necessários para reagir? Aqui, essa massa está aumentando 3 vezes. Do outro lado, a quantidade de mols também vai aumentar 3 vezes. 3 vezes 3, 9. Resposta, letra D. Exemplo 4, relação de massa com massa. A massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano, quando utilizado como combustível é? Então, nós temos massas molares dadas novamente e as alternativas letra A, 22, B, 44, C, 80, D, 120, E, 220. Aqui nós temos o metano reagindo com 2 mols de gás oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água. Está relacionando massa com massa. Eu tenho 1 mol de gás metano reagindo com 2 mols de oxigênio, formando 1 mol de gás carbônico e 2 mols de água. Como ele quer saber a relação do gás metano com o gás dióxido de carbono, eu relaciono apenas os dois, 1 mol com 1 mol. 1 mol do gás metano tem massa molar de 16 gramas. Então, nós fazemos lá daquele jeitinho que eu já fiz. Cada carbono vale 12, massa atômica dele. Cada hidrogênio vale 1 e tem 4 hidrogênios. 12 mais 4 igual a 16 gramas. E do CO2, da mesma forma. Cada carbono 12, cada oxigênio 16. 16 vezes 2, 32 mais 12, 44 gramas. Então, eu sei que 1 mol de gás metano tem massa de 16 gramas. 1 mol de gás carbônico tem massa de 44 gramas. O exercício me deu a massa de 80 gramas. De 16 para 80 aumenta 5 vezes. De 44 para X também vai aumentar 5. 44 vezes 5 vai dar 220. Ou você resolve da maneira tradicional, 80 vezes 44, 16 vezes X e etc.
A alternativa, então, era a letra E. O número de partículas relacionadas com a massa, é o exemplo 5. Em relação à produção do fosfato de sódio por meio da reação de ácido fosfórico com hidróxido de sódio, pede-se a equação balanceada para a reação, a quantidade em gramas de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Nós temos os dados das massas molares do sódio, do fósforo e do oxigênio. Então, vamos lá. Ácido fosfórico H3PO4, reagindo com NaOH. Então, nós temos que observar a formação do produto, o fosfato de sódio e água. Temos que balancear a equação, é muito importante. E aqui, então, na letra B, nós vamos relacionar o número de moléculas com a massa. O número de mols aqui do ácido fosfórico é 1 mol. 1 mol contém 6 vezes 10 a 23 moléculas. A massa do Na3PO4 é 1 mol. A massa dele lá, com o nosso cálculo bonitinho, 164 gramas, né? Na3PO4. Você vai calcular a massa molar com esses dados. E tá querendo na letra B. A quantidade de fosfato de sódio produzido ao se utilizarem 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico. Então, deu 164 gramas aqui. Então, se eu utilizar 2,5 vezes 10 a 23 moléculas, eu terei X. Se eu dividir 6 por 2,4, tem o valor de 2,5. Se eu dividir 164 por 2,4, eu terei a resposta, que é 68,3. Ou você pode fazer a multiplicação cruzada também. Exemplo 6. Relação de número de partículas com mols. O exercício. Os clorofluorcarbonos, CFC, sofrem decomposição nas altas camadas da atmosfera, originando átomos de cloro, os quais atacam moléculas de ozônio, O3, produzindo oxigênio. Supondo que 1 mol de ozônio seja totalmente transformado em moléculas de oxigênio, calcule o número de moléculas produzidas. O cloro, então, vai atacar as moléculas de ozônio, vai produzir o ClO mais O2. O número de mols do cloro. Aqui temos 1 mol de cloro. E aqui 1 mol de O2. 6 vezes 10 a 23 é o que contém a quantidade de moléculas que existem em 1 mol de cloro. 6 vezes 10 a 23 também é a quantidade de moléculas que existe em 1 mol de gás oxigênio. Portanto, a resposta nada mais é do que 6 vezes 10 a 23. Parece tão difícil porque é um enunciado tão longo e a resposta é simples. Então, basta nós lermos e conseguirmos interpretar aquilo que o enunciado diz. Exemplo 7. Relação do número de partículas com outro número de partículas. Calcule o número de moléculas de NO formadas juntamente com água na reação da amônia, que é o NH3, com 3,60 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Exemplo, então, resolução. Amônia, 2NH3, aqui eu usei 5 meios de O2, formando 2NO mais 3H2O. Poderia-se utilizar números inteiros, aí teria que multiplicar toda a equação, nesse caso, por 2, para poder ter a proporção para utilizar-se aqui no coeficiente número inteiro. Mas vamos fazer desse jeito que eu creio que é compreensível para vocês, tá? Aqui nós teremos qual o número de mols do oxigênio? 5 dividido por 2 é 2,5. E do NO, 2. Então, se eu tiver 2,5, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 2,5 mols vai ter 2 vezes e meia mais moléculas, né? 2,5 vezes 6 vezes 10 a 23. E aqui vai ter
o dobro das moléculas. Então, 2 vezes 6, que dá 12, vezes 10 é 23. Se eu tiver 3,60 vezes 10 é 21. Então, aqui nós temos que tomar muito cuidado com os expoentes e com a matemática, tá? O problema muitas vezes nem é a química, mas é a matemática. Muito cuidado na hora de fazer esses exercícios assim. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, por favor, mandem mensagem para mim, tá bom? A resposta aqui ficaria 2,88 vezes 10 a 21 moléculas. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por me assistir. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like no vídeo, compartilhe com alguém que pode gostar dessa aula. Muito obrigada. Tchau!